Você, em sintonia com tudo o que acontece no mundo dos esportes, pela Rádio Carmo, pelas plataformas digitais, Spotify e Cashbox, você acompanha agora o programa InfoEsporte. Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Matheus. E aí galera, tudo bem? Quem fala com vocês é o Flávio. Fala galera, Luiz Fernando Miguel aqui com vocês. Começando hoje mais um InfoEsporte, nossa segunda entrevista aqui, programa diferenciado. Hoje com a participação de Jean Rodrigues, um técnico de um time lá de Minas Gerais, é isso? Exatamente isso. Seu Jean, o senhor prefere que ser chamado de você ou senhor? Você, pô. Sempre. Então tá bom. Vamos começar aqui com a primeira pergunta. Qual foi o primeiro clube que o senhor começou a trabalhar? Você, né? O combinado, né? Desculpa. Cara, eu iniciei minha carreira no Guaratinguetá Esporte Clube. Na época era o Rivaldo e o César Sampaio quem eram os donos, né? Eu iniciei na categoria dos juniores, onde logo no primeiro ano a gente foi vice-campeão paulista. E logo no segundo ano meu no Guaratinguetá, que foi o ano de 2001 para 2002, eu já assumi, eu tinha 28 anos, eu já assumi a equipe profissional. O senhor já pensou em... Você Você já pensou em ser atleta profissional ou seu foco sempre foi o trabalho fora das quatro linhas? Não, cara, eu joguei futebol até os, vamos dizer assim, né, com esse foco, né, de ser profissional, mas com 18 anos de idade, eu já tinha esse perfil, né, de capitão das equipes, né, de mobilizar, de procurar ler bastante, de fazer curso. Então, com 18 anos, eu já assumi a categoria de base de um clube da onde eu moro aqui, né? E depois disso, nunca mais larguei, montei uma escola de futebol, que foi pioneira aqui, foi em 95, mais ou menos isso. E aí comecei a fazer curso, né? Fiz curso com o Parreira logo foi em 92, eu acho, né? Já iniciei curso com o Carlos Alberto Parreira, aí fiz curso com o Felipão, com o Leão, com o Vanderlei Luxemburgo, e aí iniciei. E aí foi quando eu dentro dessa escola que eu tinha, eu fiz uma equipe de competição, né? Então eu tinha a escola de futebol para iniciantes e o pessoal que já tinha uma qualidade maior, eu montei uma equipe de competição onde ia jogar os jogos regionais. E o Guaratinguetá, na época, ia jogar a Copa São Paulo, né? Era um time muito forte na época, com o Marcinho Guerreiro, isso era 2000. E eu pedi para fazer um jogo contra eles, a nível de preparação para eles. Aí no início eles acharam, mas é escolinha, né, meu? Eu vou fazer um jogo contra a escolinha, seria um nível fraco. Eu falei, não, cara, mas pelo menos vocês, né, faz uma atividade. Mas obviamente que a minha intenção era fazer um grande jogo, né? Bom, resumindo, ele falou, você quer para quando? Eu falei, pô, se eu perder pro Guará não tem problema algum, né? Eu quero quarta-feira à noite. Aí acendi a luz do estádio, deu bastante gente. Resumindo, a gente conseguiu empatar, eles empataram o jogo, né? Que a gente estava ganhando de 1-0, com jogador a menos, o segundo tempo todo, eles empataram aos 42. E aí ficou uma situação assim bacana, né? Que eles conheceram, né? Me conheceram. E aí foi quando veio o convite para assumir a categoria de juniores. Né? Então, eu sou muito grato, né? Pelo que foi feito, mas o foco, obviamente, quando eu era mais novo, era jogar profissionalmente, mas a minha carreira, né, ela logo se levou, né, para essa parte fora do campo, mas é bom salientar que me preparei desde sempre para poder estar assumindo uma situação dessa. Bacana, bacana. Você fez o curso da CBF, né, para ser técnico. Como que funciona esse curso? É uma coisa até importante de falar, porque no início da carreira, a gente fazia bastante não, né? Algumas pessoas que tinham interesse fazia curso, mas era curso promovido pelo sindicato dos técnicos, né? Por faculdades, não tinha nada oficial. E de alguns anos para cá,
a CBF formou o CBF Academy, né? Onde são cursos oficiais, inclusive hoje, se você não tiver a formação deles, você não pode atuar, né, profissionalmente. Na verdade, ela tem a licença D, a licença C, a licença B, e a licença A e a licença Pro. A licença D é para escolas de futebol e tal. Eu tenho a licença A, onde eu entrei direto, né? Porque você tem algumas coisas que você pode fazer a A. Qual é? Você ter feito a D, a C e a B, ou você ter um currículo que você comprova que você já atua como técnico profissionais em equipes de primeira divisão há mais de 5 anos. E era o meu caso, né? Então eu tive a oportunidade de entrar direto na A, onde eu fiquei 21 dias na Granja Comari, direto. É um curso com uma intensidade alta. Ela não é somente a parte, né, de bola, de tática, essas coisas. Você trabalha muito, a parte, né, psicológica. Pô, é um curso bastante, como é que eu posso dizer, completo, onde eu tive a satisfação de fazer com alguns grandes amigos que hoje estão aí. O Thiago Nunes, que está no Corinthians, né, que é um grande amigo, ele fez junto comigo, o Marcinho, que jogou no Palmeiras, né, então são vários. Aí é legal que você interage bastante, né, você encontra pessoas, você troca informação demais. É uma coisa que está sendo levada a sério. Não sei se vocês viram uma época que o Renato Gaúcho não quis fazer, depois ele, né, foi obrigado, senão não poderia realmente ficar na beira do campo, né? Então é um curso, acho que importante, que capacita, né, os profissionais de futebol e tira um pouquinho aquele lance, né? O cara é ex-atleta que parou de jogar e já inicia a carreira de técnico, às vezes sem uma preparação, ou o próprio acadêmico, né, que só faz a parte de educação física e de repente, numa necessidade assume. Então eu achei importante isso aí. Muito bom, muito legal. Para você, qual foi a inspiração para ser técnico? O técnico olhou e falou: não, eu quero ser igual esse cara. Cara, eu vou falar a verdade para você, eu nasci no meio do futebol, né? Meu pai foi presidente da Aparecida na década de 80. Então desde quando eu tinha 6 anos, eu viajava com meu pai, cara, para ver jogador, contratar. Meus irmãos na época ia para Play Center, que nem existe mais hoje, né? Eu ia para campo, cara. Eu não perdia um jogo dentro de casa e fora de casa, viajava com os jogadores, né? Então eu convivia no vestiário. O que eu posso dizer que na época, né, que eu já estava um pouco mais assim, alguns técnicos eu acompanhei mais de perto e gostava mais pelo perfil deles, né? O Vanderlei Luxemburgo, na época, era um caso desse, né? Que é um cara que mexia muito o lado emocional do atleta, que tinha um time ofensivo, mas o futebol mudou bastante. Na época ainda era bastante. Tinha muita boleiragem, que é o termo que a gente usa, né? O ex-atleta, e fala de qualquer forma, e trata o atleta de qualquer forma. Hoje não. Hoje o nível até intelectual dos atletas melhoraram muito. Hoje o Brasil está passando por um processo de transformação, porque o Brasil nunca documentou nada. O futebol não é mais aquela coisa de escalar time, né? Ele tem uma parte dela científica, a parte acadêmica do futebol, que já em outros países sempre foi muito forte. No Brasil teve essa necessidade agora, né? Então você vai conversar com o atleta, ele tem empresário, ele tem um nível de formação maior. Hoje a comunicação, né, por causa de internet, essas coisas, ela é muito rápida. Então hoje, quando você assume um time, quando o treinador abre a boca, a gente fala sempre assim, né? Quando ele começa a conversar, o atleta já sabe se esse cara vai acrescentar para ele algo ou não, né? Porque hoje você fala muito de modelo de jogo, né, cara? Então você tem muito princípio e subprincípio para cada ação do jogo. Antes não. Antes você punha, eles eram muito focados só no sistema tático, era chamado de esquema tático, né? Ah, joga no 4-3-3 ou joga com 3-5-2. Falava-se muito disso, isso é o que menos importa hoje. Hoje você fala muito em momento de jogo, em fase de jogo, né? Em que faixa de campo está. Você fala muito de conceitos, né? Compactação, perde, pressiona e corta a linha de
fechar a linha de passe. Então, o futebol hoje está muito rico, né? E creio que quando, igual, acho que quem estuda e se forma, né? Que nunca para de estudar, né? Se forma médico, o cara está sempre fazendo curso, se atualizando. E eu acho que o futebol, de uns anos para cá, passou a ser assim. Né? Se você não é atualizar, não é o que alguns fazem, né? Vai para a Europa, assiste jogo, fala que atualizou. Isso não é, isso você faz de casa até. Isso aí é uma das partes importantes, né? Você não vê o jogo, você assistir o jogo, você decupar o jogo, né? Você entender o que está acontecendo dentro. E para isso você tem que ter essas informações. Né? Então hoje eu creio que o futebol mudou. A diferença é que em Portugal, principalmente, tudo foi documentado antes, né? Tudo eles punham no papel, né? Virava livro, virava estudo, virava. Né? Então hoje o Brasil está partindo para uma situação diferente, creio que até por isso abriu o mercado para técnicos de outros países, né? E acho que isso também enriquece um pouco o futebol nosso. Bacana, bacana. Agora eu vou fazer duas perguntas em uma só. Qual foi a sua carreira depois do Guaratinguetá? Para quais clubes você foi? E qual deles foi você teve o maior desafio? Qual foi o mais trabalhoso? Cara, eu não vou lembrar de todos os clubes. Esses dias eu estava conversando até em casa aqui, a gente foi falando os clubes que eu passei, depois que eu peguei o currículo, você até esquece de alguns, mas eu trabalhei em São Paulo, no Guaratinguetá, Taubaté, Osasco, União de Mogi, Portuguesa Santista, Santo André, São Caetano, deve ter mais alguma coisa que eu deva ter esquecido. Quando eu estava no Santo André, teve uma parceria com o time de Minas, eu fiquei um pouco receoso de ir, porque como a gente é daqui de São Paulo, a gente acha que tudo acontece em São Paulo. E o futebol não é assim, o futebol acontece em qualquer lugar, acontece em Alagoas, acontece, né, para quem é do meio, né, a gente sabe tudo o que acontece, né, então, mas eu tive esse desafio de ir para Minas, o primeiro clube que eu fui foi a Patrocinense, fiz uma campanha muito boa. Aí lá em Minas, eu trabalhei na Patrocinense, no Guarani, algumas vezes. Trabalhei na Caldense, foi uma passagem bacana na Caldense, de 1 ano e meio, onde eu tive a possibilidade de fazer Brasileiro, Copa do Brasil e o estadual, né, o Campeonato Mineiro. Passei pelo Mamoré, passei pelo Uberaba, e estou atualmente no Nacional. O Nacional é um time com uma estrutura muito boa. Eu até decidi, eu tinha uma situação de primeira divisão, mas fui fazer uma segunda divisão, que eu fechei com eles com muita antecedência. O campeonato começa normalmente no começo de ano, janeiro, eu fechei com eles em julho de um ano antes, né? Para poder viajar, assistir jogos, para você ter um acervo de atleta grande. Eles têm um estádio próprio, que é uma arena para 18 mil pessoas, é um CT com um estádio, em cima dele são 2 campos, com academia, com uma série de coisas. Então, é um time que já foi de primeira divisão, está batendo na trave todo ano. Então, eu peguei esse desafio da gente levar para a primeira divisão, e essa é a expectativa. A nível de desafio, cara, são todos os clubes que você passa, o desafio é muito grande. Alguns, porque o futebol, ele é um futebol profissional e na maioria das vezes comandado por amadores, pessoas que não se preparam para fazer a parte dele, né? Não faz um curso de gestão, de repente não tem nenhuma formação realmente de uma administração de empresa, talvez. Tem lugares que você vai que são pessoas, de repente, que são apaixonadas somente isso, né? Então você tem desafio, porque quando você não comanda somente os jogadores, né? Você tem que acabar comandando o staff, comandando até a direção, né? De repente até de forma empírica, mas é assim que tem que ser. Então você tem desafio de pessoas que querem interferir naquilo que você faz, por isso que é um meio muito complicado, né? Tem clube que você inicia o trabalho e você não encerra. No meu caso, até posso citar alguns exemplos, né? De querer interferir no meio do caminho, eu falar, opa, acho que antes de ser um técnico de futebol, eu sou um ser humano que tem uma ambição de carreira, que tem valores, e
e isso não pode ser corrompido, né? Então, muitas vezes você até, você tá bastante, você fica em casa, até porque você vai e o cara quer interferir no meio do caminho e falar, então, daqui para frente eu prefiro ir para minha casa, né, abraçar as minhas filhas perto dela e ela ter certeza que o pai dela está buscando fazer sempre o lado certo. Então, tem esse tipo de desafio, tem clube no início de carreira que tem uma estrutura não muito boa, né? Tem clube que você... vou dar um exemplo do Guaratinguetá. Eu passei pelo Guaratinguetá no junior, subi para o profissional, participei de vários acessos. Aí teve um ano que o Sony, vocês devem lembrar do Sony, não sei se vocês acompanharam o Guaratinguetá, era o Carlito e o Sony. O Sony era o dono do time. A gente tinha subido para a Série A2 e ele não teve uma sequência no Guaratinguetá, ele saiu. Só que ele retomou o Guaratinguetá, faltando 5 jogos, e o Guaratinguetá em penúltimo. Então estava na zona de rebaixamento. Então eles me contrataram novamente para a gente fazer 5 jogos e tirar do rebaixamento. Isso é um desafio muito grande, cara, porque você não sabe o que você enfrenta. A gente assumiu um Guaratinguetá na época com jogadores em greve, com salários que não eram pagos, né, e são pai de família lá dentro. Então, assim, o Sony teve que chegar, por acaso, em ordem, a gente mobilizar os atletas. Então, você passa aí 1 mês e meio, 2 meses, que praticamente você nem dorme. Mas é gratificante quando você consegue atingir o objetivo, né? Então, isso é um desafio grande. Você conseguir acesso, eu fui campeão no Guarani há 2 anos atrás. Você conseguir fazer um trabalho que você prepara, isso é um desafio maior, é esse. Você montar um time que você escolha os jogadores dentro do modelo de jogo. Por exemplo, você quer um time que propõe jogo, mas você não tem um volante, por exemplo, com uma boa saída de bola. Você não tem... hoje, o que eu penso, né, do futebol, você não pode ter 2 zagueiros só zagueirando, ou seja, não participa da organização ofensiva do time, da parte de criação. Você perde 2 atletas, então, mas você não pode ter um modelo de jogo que você quer propor se você tem jogadores que não têm a qualidade para poder fazer aquilo que você quer. Então, isso é um desafio muito grande, que às vezes você é contratado e você chega num clube que já tem a maioria dos atletas contratados, né? Então, você tem que adequar, né, aquilo que você enxerga do futebol com aquilo que você tem. Então, quando você tem a condição de montar desde o início, contratar um jogador dentro da característica que você quer, para a forma como você vai jogar, cara, isso é fantástico, né? E o desafio também, que eu acho um dos grandes, é que o Brasil dá muito pouco tempo, né? Você tem que ganhar sempre. Se você inicia a competição, você perde 2, 3 jogos, já causa desconfiança, né? Mais uma vez, você tem uma direção que, na maioria das vezes, não são prontas para uma situação dessa, então você tem que realmente fazer o trabalho acontecer, mobilizar atleta, para que você inicie essa competição bem, para que te dê uma tranquilidade, né? E quando o resultado vem, os atletas acreditam muito mais naquilo que você está fazendo no seu dia a dia, isso é muito importante, e aí, consequentemente, a chance de você ter um resultado maior, ela aumenta. Muito bacana. Dentre todos esses clubes que você já trabalhou, você citou vários aqui pra gente, qual foi o melhor atleta que você já trabalhou? Melhor? É. Cara, aí eu posso dividir em algumas coisas. Você pode, assim, tem atletas que já têm um nome hoje, né? Eu trabalhei com o Tacílio Neto, que jogou no Corinthians, com o Everton Ribeiro, que está no Flamengo hoje. Nossa, são muitos, cara. Se eu for lembrar, com o Tuta, que jogou no Fluminense, Rosenbrink, eu trabalhei com vários atletas, né? De nível assim. Mas é difícil falar assim, qual foi o melhor? Eu posso dizer quem está tendo um destaque maior agora, né? Que seria o Everton. Esse dia eu estava fazendo, deu uma lista grande, né? Você falando assim, você até foge um pouco, né? Atleta que está fora do país, o Rafinha, né? Que estava um tempo atrás no Cruzeiro, estava no Curitiba, são atletas, de repente, que atingiram uma situação maior. Mas é difícil você falar um atleta que ele foi o melhor, né? Porque tem atleta, cara, que de repente ele nem te dá o resultado técnico do campo, mas ele te dá o lado da liderança, ele te dá o lado do dia a dia, sabe, cara, de não deixar o grupo largar,
de trazer todo mundo para dentro, porque imagina você fazer um trabalho com 30 jogadores e, na verdade, só joga 11, né? Você leva alguns para o banco, só entra muito, muito poucos. E como você faz isso, é um desafio, você mobilizar todos eles, com que eles entendam que eles são importantes, né? Que eles, né? Que o momento vai chegar. Né? Então tem que ser uma coisa que você tem, cara. Você tem que ter um preparo, uma força mental muito forte ali. E tem muitos atletas que te ajudam nisso. Então, assim, por isso que a gente, às vezes você vê, né? O cara que torce para o São Paulo, para o Corinthians, né? A gente cita os grandes para ficar um exemplo maior. Fala, pô, aquele atleta, como é que ele está jogando no Corinthians um jogador desse? Porque às vezes ele não te chama atenção, né? Na qualidade dele técnica e tal, mas a parte tática dele, que às vezes não fica totalmente aparente ali, é muito boa. O dia a dia dele, né, a forma como ele mobiliza grupo, que ele é motivado todos os dias. Então, isso também faz parte da formação de um elenco forte. Né? É muito difícil eu falar para você quem foi o melhor. Eu posso falar quem me deu mais trabalho para jogar contra, né? Ronaldinho Gaúcho, um exemplo. Jogar contra ele é complicado, sabe? Né? O Neymar foi um jogo treino numa pré-temporada que a gente fez, que eu trouxe o Guarani de Minas, o Muricy Ramalho, ele era o técnico. Então a gente fez um jogo contra o Santos. Mas o Ronaldinho, um exemplo, né? Tô falando dele, né? A Arrascaeta, pô, a Arrascaeta incomoda demais, né, cara? Ele no Cruzeiro, se jogar contra os caras, né? Então são atletas que, pô, né? O próprio Everton Ribeiro, quando estava no Cruzeiro, né? A gente se reencontrou jogando contra, né? E o Cruzeiro foi campeão brasileiro na época, o time era bom demais, né? Então, assim, você monta todo um esquema e uma hora ou outra as coisas se complicam um pouco, né? Fred, né? O Fred parece que ele tá morto o tempo inteiro. Só que se é duas bolas que caem ali, às vezes a diferença é essa. Graças a Deus, eu sempre consegui fazer grandes jogos contra o grande. Só que às vezes os caras criam 2, 3 chances e eles não erram. Né? Aí a gente cria, às vezes, 10 e não faz uma. Né? Então, assim, eu posso te dizer quem me deu mais trabalho. Agora, o melhor, pô, cara, aí são vários, caras, porque tem esse lado, né? O cara que te dá um retorno fora de campo, né? Um retorno da parte tática. Não sei se respondi aí. Respondeu assim, ficou bem claro essa resposta, muito obrigado. É isso. Fazer aqui uma pergunta sobre a parte da torcida agora. É normal, né, no futebol, quando o time acaba perdendo umas 2 partidas, a torcida começar a dar uma criticada assim. E se você já passou por essa crítica da torcida, como é manter a calma nessa hora, não só na parte técnica, mas também na parte dos jogadores? Rapaz, uma pergunta boa. Na verdade, não precisa nem perder 2 jogos, não. Você tá ganhando de 2-0. Você parou de atacar, às vezes, que não depende, não é o técnico que pede, a torcida já pega no seu pé. Sabe, o cara erra um pênalti, ele te xinga o tempo inteiro, né? Então, assim, depois que você perde 2 jogos, aí as coisas se complicam realmente, né? Aí o cara já começa a falar antes do jogo, durante o jogo, é uma coisa muito complicada, né? Mas, na verdade, cara, antigamente, lógico que vai passando o tempo, vai pegando experiência e tal. Antigamente, confesso até que até por uma falta de preparo, você acaba discutindo algumas vezes, mas aí depois não, cara, você se prepara, passei por um processo de coach para entender algumas coisas, os próprios cursos que você faz. Aí eu entendi que se eu me desequilibrar, às vezes você está fazendo um jogo, tem 10 mil pessoas lá, 10 mil pessoas desequilibradas, teoricamente, né? Que elas estão lá envolvidas porque amam o clube, porque torce, né? Muitos deles já bebeu fora de campo, já entrou lá, outro já brigou com a esposa e vai para o campo para fazer alguma coisa. Então, se você tem um monte de gente desequilibrada, a única pessoa que não pode estar desequilibrada lá dentro do campo sou eu, né? Porque senão eu passo esse desequilíbrio para jogador, né? Então, até na fase de preparação de jogos treinos e tal, eu tenho que preparar a minha equipe até para não tomar um cartão desnecessário, porque isso compromete a competição. Às vezes é um cartão desnecessário, ele acumula, fica fora de um jogo que vale o acesso, né?
Então, hoje, assim, a gente tem que se preparar mentalmente, a gente tem que ser muito forte, obviamente, porque nós somos seres humanos, né? Mas você tem que ter essa força mental muito grande, de não deixar passar isso para campo, do atleta olhar para fora e ver que o comandante dele está muito seguro e muito equilibrado para aquilo que a gente quer, porque senão as coisas ela tem que ter congruência. Eu não posso falar para o meu atleta ter equilíbrio e eu lá fora do campo tá totalmente desequilibrado, gritando que nem um louco, desnecessário às vezes, né? Então, assim, é uma exigência mental muito grande, mas a parte da torcida, assim, a cobrança, ela é muito grande sempre. Não é só quando perde, não. Às vezes você está fazendo um bom jogo, de repente o time adversário cresce, que é normal, você tem 90 minutos ali, e aí você já recebe alguma crítica. Pô, você pôs o time para trás e tal. E na maioria das vezes você não é o caso. Ah, não, agora vem para trás. Não, não é isso. Às vezes o time adversário está vivendo um momento, né, que ele cresceu um pouquinho, e aí, de repente, ele te afunda, né? A gente tem que ter o equilíbrio e voltar e detectar o que está acontecendo lá dentro de campo. Ô Jean, seu papel como técnico, às vezes, tem que ser um pouquinho como um psicólogo também, um orientador psicológico, vamos dizer assim, junto com os jogadores? Tem sim. Obviamente que tem clubes que ele tem uma estrutura maior, onde você já conta com um profissional desse. Mas o profissional desse, ele não atua da forma como a gente atua, fazendo o papel de psicólogo às vezes. Ele atua para ver o perfil do grupo, sabe? Ele atua, às vezes, para fazer um trabalho individual, né? Mas assim, o técnico, ele é um gestor de grupo mesmo, né? Então, você tem que ter esse lado de conhecer. Até porque eu costumo falar que não existe chute a gol, não existe cabeceio, existe um ser humano que chuta, um ser humano que cabeceia, um ser humano que cumpre a parte tática. E o ser humano, como eu falei, ele é um ser humano, onde ele tem altos e baixos, ele tem as suas debilidades, né, as suas fraquezas e as suas fortalezas. E aí, assim, então é fácil, mais uma vez. Não estou falando que se fosse fácil, né? É um desafio diário, né? Mas você realmente é assim, de você entender dentro do grupo. Eu costumo falar que lá é a minha casa, né? Se a minha esposa mudar o sofá do lugar e eu entrar à noite, se ela mudar o sofá, eu caio, né? Porque normalmente na sua casa você já sabe onde é que tá o talho. Então, quando você entra em campo, você olhou, eu falo sempre isso aí, eu já sei se um atleta já tá, pô, cabeça tá um pouco, né, com a cabeça mais baixa, outro, né, o que tá faltando ali dentro. Né? Então, não é um trabalho que você prepara na hora do jogo só, né, é um trabalho diário mesmo, né, diário, né. E aí o cara lida com lesão, o cara lida com problema familiar em casa, ele tem esposa, ele tem filho, ele tem mãe, pai, né, então realmente ele tem que ter esse lado muito forte, né, dessa parte de gerir bem os atletas aí. Aproveitando a pergunta que o Matheus acabou de fazer sobre as torcidas, né? Você que já trabalhou em vários clubes, qual que foi a torcida que você achou mais apaixonada, que sempre estava presente nos jogos, sempre apoiando o time? Cara, assim, o Guarani, lá de Minas, é um clube com uma torcida muito apaixonada de verdade. Não que ela não te xingue, mas ela vai para apoiar o time realmente. Sabe? É uma torcida que me marcou desse lado. Você tem a Caldense, por exemplo, que é uma torcida que, pô, cara, você tá ganhando de 4-0, você parou de atacar, ela tá te xingando o tempo inteiro, sabe? É uma torcida mais complicada, né? Não é uma cidade, talvez por ser uma cidade mais turística, assim, né? O Nacional, onde eu estou agora, é uma cidade apaixonada. Foi até uma pena, cara, que os primeiros 5 jogos, que a gente fez 6 jogos, né? Aí deu a situação da pandemia. Dos 5 jogos iniciais, eu joguei 4 fora de casa. Que eu estrearia, a minha estreia era fora, depois eu jogava 2 em casa. Aí, olha o que eu estou dizendo, uma diretoria do ano passado, que não é a mesma, ela perdeu um mando de jogo, por falta, né, de boa administração, que ela tinha que mandar um advogado, que uma torcedor jogou uma lata dentro do campo e tal, e você perde o mando de jogo mesmo. Mas manda o advogado, né, e ele resolve. Bom, então eu joguei a primeira fora, a segunda que era em casa eu joguei fora de novo, a terceira eu joguei em casa. Depois eu saí 2 fora,
Quando eu joguei em casa a sexta partida, já era com o estádio fechado. Então, assim, eu aproveitei pouco esse lado. Mas assim, você anda na cidade, as pessoas te conhecem. Então, é um povo, assim, que você vê que ama o Nacional, né, essa necessidade, né, de que suba. A cidade de Guaratinguetá, como eu trabalhei logo no início, ela tinha muito, assim, a lembrança da esportiva. Então, inicialmente, foi uma assim, pô, esse Guaratinguetá aí, o que vai ser? Depois não, depois virou uma torcida realmente, né, que se encantou, porque o Guaratinguetá passou por momentos, assim, muito bons aqui dentro, né, de boa administração, né, de conquista. Então, se tornou uma torcida bacana, né, cara, que ia nos estádios, uma cidade que também gosta, né, então, assim, mas assim, o São Caetano, um exemplo. São Caetano não tem torcida. Quando eu falo não tem, não é que não vai ninguém no estádio, mas assim, mas não tem. É um time que formou, né? Mas não é um time que você vai, que a torcida enche, apoia e grita, não é, sabe? Então mas eu creio assim que Guarani, como eu falei, né? Assim, me marcou muito. São as pessoas que realmente abraçam o clube mesmo, independente do que está ocorrendo, sabe? Legal, aproveitando essa questão aí da torcida também e da pandemia, fez uma falta a torcida no último jogo do clube e também faz uma falta para os times o apoio da torcida? Faz falta porque inicialmente é muito estranho, né, cara? Porque na verdade a torcida, ela é talvez assim o motivo principal do futebol, né? Por que você iria jogar, sabe, se não tivesse a torcida lá dentro? Então é muito estranho, porque você vai para uma preparação, quando você chega no estádio, cara, já tem torcida lá fora, sabe? Com bandeira, com aquela, já tem aquela. Então, na hora que você chega, que você sai do hotel com ônibus e tal, você dá andando durante a cidade, já tem aqueles grupos de pessoas, né, que estão fazendo um churrasco ali antes de ir pro jogo, tá num bar. Então você já anda tudo, você já vai, os caras já vão te contagiando ali, né, meu? Aí na hora que você chega no estádio que você desce, a torcida já fizeram um túnel ali para te apoiar, para e tal. E na hora que você entra no estádio, né, meu, aquela festa, né? Então, quando você entra, que você não vê ninguém na rua, que você entra pro estádio, é muito estranho, cara. Sabe? Dá a impressão, assim, obviamente que não é igual um jogo amistoso, não é igual, porque ali você entra, você tem a responsabilidade, você sabe o que você está vivendo na competição, né? Então, a gente sabia ali que eu tive 5 jogos, joguei 4 fora de casa, um debaixo de água, cara, mas choveu demais lá em Juiz de Fora. Perdemos o jogo de 1-0, que não tinha jeito de jogamos bem, mas assim, a gente, como eu gosto de propor jogo, a bola parava na água, os caras com um jogo mais de bola longa, né, conseguiram ganhar o jogo. Então, assim, eu vou para fazer um jogo em casa, onde eu ganho, eu sou vice-líder dentro de uma zona de acesso. Se eu não venço o jogo, eu fico no meio de tabela. Então, obviamente que isso faz as coisas você estar mobilizado e tal, mas que faz falta demais, né? Porque não fica ninguém, tudo que você fala, né? Todo mundo sabe, fica muito estranho, assim, muito estranho. É uma coisa que a gente tem que se preparar para essa volta agora, né? Dia 1º eu estou retornando agora, né? Mudando um pouco do assunto agora, no mundo hoje, com vários clubes muito importantes, né, vencedores de Liga dos Campeões, qual o técnico que você acha que é o melhor hoje, que faz o melhor trabalho? Cara, tem uma situação que os caras falam muito com a Guardiola, né? Ele ficou muito evidenciado em algumas coisas, né? Porque na época do Barcelona e tal. Até no curso da CBF é uma coisa que discute muito, sabe? Porque trabalhar no Brasil é difícil demais, cara, né? O Guardiola, quando ele assume um time, primeiro que ele pode escolher hoje, né, cara? Ele nunca vai para qualquer situação, ele vai para um clube onde ele tem condição de contratar quem ele quer. Né? Então já é uma coisa que facilita muito. Uma coisa que ele fala no livro dele, que eu já li, os livros deles todos, que até no Bayern, né, ele conversando, que ele precisava de
3 anos, né, para fazer o trabalho dele. No Brasil, você não tem isso em meses até, né? 3 meses você não tem, às vezes. Mas o Guardiola é um cara que eu gosto, não sou fã. O Klopp é um cara que eu gosto bastante também. É outra proposta de jogo. Mas eu gosto muito de ver o time. O RB Leipzig agora, não sei se vocês viram, né? Que chegou até numa fase boa. O técnico deles é muito jovem. Eu conheço ele? Não. Eu estudei ele? Não. Mas eu tenho que enxergar a mão dele na forma como o time dele joga. Então você pega um time jovem, sem expressão, os atletas que ali estão, e um atleta com um modelo de jogo interessantíssimo, com uma compactação ofensiva muito forte, com ultrapassagem dos laterais o tempo inteiro, chegando com bastante gente na área. Tanto é que chegou na quartas de final, na semifinal, né? De uma Champions League, né? Se você for aí se você for comparar investimento, né, do Manchester e tal, então assim, tem alguns técnicos que a gente começa a acompanhar e gosta da forma como joga, né? Bacana, bacana. Para encerrar, uma última pergunta. Qual conselho você daria para nós jovens apaixonados por futebol que sonhamos em ingressar nesse meio? Cara, o conselho que eu dou primeiro é que estude de verdade mesmo, né? Se prepare, porque para qualquer coisa que a gente vai fazer, você tem que ser muito bom profissional naquilo que você escolhe, né? É uma coisa que eu falo até para minha filha, né? Pô, eu sei que ela é uma ótima aluna, ela é uma bênção na minha vida, na vida da nossa família, ama a escola, muito boa aluna. Mas existe uma pressão, às vezes, para você fazer aquilo que você não quer, né? Acho que vocês, a maioria, o pai quer que seja médico, caramba, mas será que eu passo muito, eu deixo ela muito tranquila nesse sentido. A única coisa que eu peço é que ela faça muito bem feito, né, cara? Que ela faça com realmente, com muito amor aqui, né? Primeira coisa, é não enxergar o futebol que ele não tenha nada com o que vocês estão fazendo hoje. Pelo contrário, ele tem tudo a ver com o que vocês estão fazendo hoje. Principalmente no Colégio do Carmo, que é um lado que não é uma escola normal. Eu sou muito grato da minha filha estudar no Carmo, porque ela dá muito valor para o lado humano, né? Para o lado de valores. Né? Então, isso eu espero, né, que vocês carreguem isso para o resto da vida, né? E que não enxergue o futebol como uma coisa que vocês viveram até hoje, que é aquele negócio de ir para o clube, de ir para o campinho, jogar, e o futebol é isso. Ele não é isso mais. Se você quer entrar no meio do futebol, ele é muito rico hoje, tem a parte de educação física, pô, cara, tem a parte de análise de desempenho, né? Tem a parte de a parte médica, né, cara, da medicina esportiva, mas todas as áreas exigem muita formação hoje, cara, né? Para que você se prepare, gostaria até um dia até de poder mostrar como que é feito o trabalho da semana nosso, como que é feita uma preparação para uma competição, como que você contrata, por que contrata, como é uma preparação para o jogo, né? Hoje eu viajo para lá, eu levo um case meu, um data show, com um computador, com um monte de ferramenta, cara. A comissão minha hoje ela é grande, eu levo auxiliar, analista de desempenho, preparador de goleiro, aí eu encontro a estrutura do clube, né? Com fisioterapeutas, 2 em todos os períodos, 4 médicos, sabe, cara, para te apoiar, fisiologista, é um cara importantíssimo no futebol hoje, né? Então é que encare, primeiro que detecte aquilo que você gosta, né? Às vezes a pessoa quer, eu quero ser o técnico, mas por que você quer ser um técnico? Será que é realmente isso que você quer? Será que é isso que você gosta? Acho que como toda profissão é a gente entender o que é o processo daquilo que você vai fazer, né? Eu quero ser médico, não, mas espera aí, eu sei que vocês, né, o Carmo propôs, né, que leva vocês em universidades, né, traz pessoas para dar palestra, para que vocês tomem essa decisão certa, né? Mas que se for uma área, primeiro, escolha uma boa faculdade, se prepare para entrar, né? O caminho realmente, você pode ter certeza, cara, que a maioria hoje que está no meio são pessoas formadas. Aquele ex-atleta que para de jogar,
são pouquíssimos que tá virando, sabe, um técnico hoje. Eles tentam entrar no meio, de repente bate e volta, porque não se preparou para aquilo. Então, acho que o segredo é o quê? É se preparar e muito bem para aquilo que você vai fazer. E se for a área, faz uma faculdade, durante a faculdade inicia fazendo os cursos, vai fazer um curso da licença D, vai fazer um curso de uma análise de desempenho, entende o que é? É você realmente se inteirando no meio, né, para você realmente entender e decidir mais tarde, né, se é isso que você quer. Mais uma vez, a gente fala sempre médico, cara, eu quero ser médico, mas, pô, cara, o médico sai de manhã, volta mais tarde e tal, mas e o técnico? E eu que deixo a minha filha, fico sem ver a minha filha mais de mês, às vezes, né? Você fica fora de casa, né? Então tudo tem a gente analisar, né, o perfil, se é isso que você quer, né? Certo, muito obrigado. Obrigado por conceder essa entrevista. Agradecer também a sua filha, que é minha colega de classe, que conversou com você para proporcionar essa entrevista. Então, muito obrigado aí. E tenho certeza que todos os jogadores do seu clube são muito felizes em ter você como técnico. Obrigado, cara, que isso. Talvez alguns não, né? Não, mas assim, graças a Deus é uma das coisas que eu me orgulho muito. Eu não tenho empresário por opção minha, mas assim, sempre que eu me emprego, nunca dependi de empresário nada. Normalmente até atleta, né, cara, que trabalha com você, já trabalhou e tem você como um exemplo, né? Então talvez isso seja um legado, né? Que você pegou um ser humano e conseguiu apoiá-lo, né? Acrescentar algo na vida deles de alguma forma, né? Não só em campo. A gente quer a evolução do atleta, sim, mas eu quero a evolução do ser humano, né? A gente tem que ser mais integral hoje nas coisas, assim, né? E pode ter certeza que a satisfação foi minha aqui, de poder bater um papo com vocês aí. Só temos a agradecer essa bela entrevista que você deu, foi muito gratificante ter você aqui com a gente. Era uma coisa que a gente já queria, principalmente depois de fazer a primeira entrevista, a gente falou, nossa, a gente tem que entrevistar o pai da Ana Luísa, que vai ser uma entrevista muito legal. Só temos a agradecer aí a sua participação. Opa, quem agradece novamente sou eu aí, tá? E sucesso para vocês. Eu sei que está sendo um ano desafiador, mas é muito bacana também. Eu estou vendo o empenho que ela está tendo em casa, né, de fazer os estudos. Creio que todos vocês estão se empenhando, mas que isso também vai servir com certeza, né, para torná-los mais forte aí, tá? É isso aí, lição de vida, né, que esse ano tá deixando, e os meninos continuam. Eu achei até interessante, já, quando você falava de questão de ter empenho realmente nas coisas que fazem, e isso é uma das coisas que eu destaco nesses meninos aí. Eles poderiam muito bem falar assim, não, quando passar a pandemia a gente volta a fazer o programa de esporte. Não, eles mesmos tiveram a iniciativa de continuar gravando, de fazer até além, né, do que estava sendo feito quando estava presencialmente. Eles estão fazendo muito mais. Todo dia eles estão pesquisando notícia do esporte, não param. O Instagram deles bomba todo dia de notícia lá, de stories que eles colocam. Então, tem a agradecer a eles aí pelo empenho deles no programa InfoEsport, e a você, Jean, por dispor um pouquinho de seu tempo também aí para estar com a gente aqui nessa tarde. Muito obrigado, viu? Que isso, cara, a satisfação é minha, e você tocou num ponto importante. As pessoas pensam que medíocre é uma coisa ruim, medíocre é a média, né? E os meninos, cara, o que você falou muito bem, não é, podia muito bem falar, eu vou fazer só a minha, né? Tipo, só vou estudar e tal. Sim. E isso é você ficar muito na média, né? A gente tem que sempre fazer o melhor, sempre fazer a mais. Tudo, na verdade, no final, o problema é da gente sempre, né? E eu que agradeço vocês aí. Pela Rádio Carmo, você acompanhou o programa InfoEsport, disponível também nas plataformas digitais Spotify e Castbox. Rádio Carmo, comunicando valores.